No verão de 1973, cientistas norte-americanos realizaram uma notável experiência. Este motorista não revelou a ninguém para onde estava indo. Ao mesmo tempo, a uma distância de 8 quilômetros, isolado de todos os meios de comunicação conhecidos, o físico Russell Tagg acompanhava um homem que afirmava poder descrever o lugar onde o carro iria chegar. De acordo com as leis científicas compreendidas atualmente, isso seria impossível. Seria, mas não foi. Essas foram as primeiras palavras que ele disse. Estou vendo um cais, uma marina. É isso mesmo, muitos barcos pequenos, lanchas a motor, barcos à vela. É, um cais, ou uma marina. Definitely, boat dock or jetty. Durante os últimos 10 anos, temos investigado um fenômeno conhecido como visão à distância. Descobrimos que muitos indivíduos são capazes de descrever com precisão o que acontece em lugares distantes, privados de qualquer tipo de percepção comum. Como físico, devo dizer que uma dessas descobertas foi a de que a mente já não é mais limitada pelos parâmetros do corpo. A consciência e a percepção da pessoa são capazes de transcender o espaço e o tempo e descrever o que acontece a centenas ou milhares de quilômetros de distância, ou horas, ou dias no futuro. Você está saindo de férias. Na verdade, você não irá tão longe quanto pretende. Talvez nem chegue lá. O lado conhecido da paranormalidade. Atualmente, isso constitui uma indústria de grande sucesso e são inúmeros os best-sellers sobre questões psíquicas. O mundo da ciência costuma desprezar tudo isso como um material perigoso e absurdo. Mas, nos bastidores, alguns cientistas tiveram coragem de investigar esses fenômenos. Durante os últimos 10 anos, experiências realizadas em laboratório têm demonstrado que, afinal, certas capacidades psíquicas podem ter alguma base científica. A maioria da comunidade científica não acredita na existência dos fenômenos psíquicos. Eu acho que isso demonstra que a maioria da comunidade científica é simplesmente ignorante. Bom, acredito que qualquer pessoa que analise friamente o trabalho experimental realizado nesse campo irá perceber que existe certamente alguma coisa nele que merece uma melhor investigação. A psicologia como ciência começou realmente nos anos 30, quando, com base em trabalhos realizados com pombos, Skinner afirmou que reflexos condicionados explicavam a mente e as faculdades do homem. Um botânico americano discordou veementemente. Seu nome, Joseph Banks Rhine. Se a religião fosse capaz de refutar o materialismo, estaria numa posição mais firme, mais sólida, pois ela se baseia na premissa de que existe algo de espiritual ou extrafísico em relação ao homem. Em 1935, Rhine chegou à Universidade de Duke, na Carolina do Norte, um importante centro da ciência e da medicina, mas a universidade é mais famosa para muitos, e isso é má fama, como lugar onde tiveram início as pesquisas sobre os poderes psíquicos. Com o objetivo de dar às suas pesquisas uma base científica, exemplo da psicologia convencional, Rhine chamou seus estudos de parapsicologia. Tudo começou com esses 5 cartões, hoje famosos. Através desses cartões, Rhine pôde utilizar estatísticas para avaliar os resultados das suas experiências. Este é um teste típico dos poderes psíquicos de uma pessoa. A mulher deve adivinhar a sequência de um pacote de 25 cartas manipuladas pelo autor da experiência. Ela aponta para cada símbolo indicando sua suposição. Ali, a experiência chega ao fim. Ele conta o número de respostas corretas. você conseguiu um círculo. Para determinar se ela possui poderes psíquicos especiais, 3 cruzes. ele utiliza as leis das probabilidades e estatísticas. O pacote de 25 cartas contém 5 grupos de símbolos separados. De acordo com as estatísticas, numa série prolongada de testes, ela deveria acertar 5 cartas por acaso. Mas uma única experiência não prova nada.
Heine realizou milhares de experiências com centenas de pessoas. Esta, por exemplo, testa o poder da mente sobre a matéria. O objetivo é fazer com que os dados mostrem o resultado 6 mais 6. Testes constantes são necessários, pois para que se obtenha dados estatisticamente válidos, é preciso que sejam registrados resultados consistentes que afastem simples probabilidades. Uma experiência complexa sobre a previsão do futuro. A voluntária precisa relacionar esses símbolos na ordem que ela acredita que serão relacionados depois do teste. O encarregado da experiência utiliza um livro de números que indica a ordem em que os símbolos deverão ser colocados. Desde os anos 30, as pessoas envolvidas em experiências sobre parapsicologia falsificam resultados. O caso mais famoso foi o de um cidadão britânico, o Dr. Swall, nos anos 50. Mas a maior dificuldade de Heine foi o fato de outros cientistas não conseguirem obter os mesmos resultados ao repetir suas experiências. E o próprio Heine descobriu que os ótimos resultados iniciais de alguns dos voluntários tendiam a declinar, o que tornava muito difícil a obtenção de dados estatísticos convincentes. Desde então, os parapsicólogos já tentaram meditação, relaxamento e até mesmo hipnose para melhorar o seu desempenho. Este é um teste realmente difícil, adivinhar o símbolo contido na carta e combiná-la com as cartas escondidas nos envelopes pretos. Percepção extrasensorial em dobro. Dizem que o progresso é notável, mas, novamente, os resultados não têm nada de espetacular. No City College de Nova York, a professora de psicologia Gertrude Schmeidler descobriu uma nova maneira de melhorar os resultados de Heine. Realizou uma longa série de experiências com o objetivo de testar sua teoria, segundo a qual certos grupos de pessoas possuem essa percepção extrasensorial mais do que outras. As condições dos testes parecem suficientemente confiáveis e muito difíceis. As listas com os símbolos são escondidas a centenas de metros do local da experiência. Mais de 1.300 pessoas concordaram em participar dessa experiência, mas antes de começarem os testes, foi-lhes perguntado se acreditavam em percepção extrasensorial e se acreditavam que iam ser bem-sucedidas. Precisavam adivinhar uma lista de 25 símbolos, formado pelos 5 padrões básicos. Assim como nas experiências de Heine, também aqui as leis da probabilidade indicavam que as pessoas poderiam acertar até 5 símbolos inteiramente por acaso. Depois de mais de 10 mil tentativas, os resultados daqueles voluntários que acreditavam na percepção extrasensorial e dos que não acreditavam foram contados separadamente. Os que acreditavam acertaram em média pouco mais de 5 símbolos, enquanto os céticos acertaram pouco menos de 5. Embora pequena, a diferença é extremamente importante do ponto de vista estatístico. Outros cientistas também encontraram diferenças bastante consistentes em outras 30 experiências. Também estudaram as personalidades dos participantes. Embora as diferenças não sejam tão evidentes, os extrovertidos parecem ser mais bem dotados com essa percepção extrasensorial do que as pessoas neuróticas. Os dados começavam a sugerir que talvez houvesse realmente algo em relação à percepção extrasensorial. Quais seriam as evidências no que se refere à primeira faculdade dessa percepção, a telepatia? Os parapsicólogos sabiam que as pessoas muitas vezes costumam descrever experiências psíquicas nos sonhos. Assim, no início dos anos 60, no Maimonides Medical Center de Nova York, foram realizadas as primeiras experiências com telepatia em sonhos. Um emissor contemplava uma imagem e tentava transmiti-la a alguém que dormia num outro cômodo. Durante a noite, a voluntária era acordada e solicitada a contar o que estava sonhando. Esta é uma reconstituição de uma experiência típica. Uma mulher, uma deusa, surge caminhando sobre o oceano. De repente, ela deixa escapar da mão direita uma borboleta verde e rosa. Os resultados foram significativos em 9 dos 13 estudos realizados. Isso levou Charles Honorton a planejar uma experiência ainda melhor. Sonhos, hipnose, meditação e outros estados semelhantes possuem algumas características comuns. A mais importante de todas parece ser o fato de estarem todas associadas à privação sensorial funcional. Foi daí que desenvolvemos uma técnica que envolvia um certo grau de privação sensorial, um isolamento perceptivo chamado Ganzfeld.
Globos vermelhos sobre os olhos, ruído branco nos ouvidos, uma técnica de privação sensorial desenvolvida por um alemão que lhe deu o nome de Ganzfeld, que significa campo completo. Também aqui o voluntário tenta captar uma transmissão telepática do emissor em um cômodo próximo. A mulher admira slides de Las Vegas. Essa experiência não foi simulada, foi filmada no momento em que acontecia. Essas foram as palavras da voluntária. Estou flutuando sobre uma espécie de paisagem. É o nome de um nightclub. Marquise Nightclub. É isso mesmo, nightclub. Nightclub Marquise. Em Las Vegas. Tudo indicava um tremendo sucesso, mas do ponto de vista estatístico, era preciso que a voluntária examinasse os slides de Las Vegas e 3 outros slides de outras cidades e dissesse qual deles mais se aproximava do que ela tinha visto. Tem muita coisa aqui que parece corresponder à imagem que eu estava captando. É essa. Las Vegas. Cerca de 1.800 sessões de Ganzfeld já foram realizadas até hoje em 15 laboratórios diferentes e quase a metade apresentou resultados significativos. As técnicas Ganzfeld libertam a mente de pressões, reduzem o volume de ruído ou distração no sistema nervoso e os resultados são normalmente altamente satisfatórios. Diria que na minha experiência, em 75% das vezes, obtivemos resultados significativos, que obtivemos evidências de um funcionamento psíquico. Mas nem todo mundo é tão bem sucedido. 7 laboratórios não encontraram absolutamente nada. Susan Blackmore é uma pessoa que não conseguiu encontrar evidências dessa percepção extrasensorial. Durante muito tempo, ela se dedicou a pesquisar estes fenômenos. Parapsicólogos admitem que muitos pesquisadores não obtêm resultados positivos em consequência do que chamam efeito do pesquisador, algo da personalidade do pesquisador que interfere no delicado processo psíquico. Blackmore não acha essa explicação convincente. Algumas pessoas dizem que é porque eu não adotava a atitude adequada em relação a essas experiências, que eu não acreditava nelas o suficiente, que isso é uma espécie de efeito causado pelo pesquisador. Se ele não adotar a atitude adequada, irá fracassar. Mas não é bem assim. No início eu acreditava na percepção extrasensorial. Mesmo assim, não consegui resultados satisfatórios e certamente não os conseguiria agora. Outra possibilidade é que não exista essa tal percepção extrasensorial. Nesse caso, não obtive resultados porque ela simplesmente não existe. A maioria dos cientistas concorda com o que disse Susan Blackmore. É o caso, por exemplo, de Ray Hyman, professor de psicologia. Ele investigou cuidadosamente todas as experiências Ganzfeld conhecidas e criticou a maneira como elas foram conduzidas. Como o voluntário escolheu a imagem correta? Havia, digamos assim, vazamentos sensoriais, a possibilidade de manuseio dos mesmos alvos, a possibilidade de o recipiente ser posto em contato com o mesmo alvo manuseado pelo emissor, as mais diversas possibilidades de vários tipos de pistas sensoriais. Descobrimos que 52% dessas experiências utilizavam métodos inadequados, como a mistura manual dos slides e outros métodos que conhecemos melhor hoje, coisas que podiam estar corretas nos anos 30, quando Heine fazia suas experiências, mas não hoje. Por exemplo, quando a imagem transmitida pelo emissor foi selecionada através de um método aleatório como este, Hyman diz que a experiência não é válida, deveria ter sido escolhida por computador. Hyman também descarta uma experiência quando a mesma imagem ou slide transmitida pelo emissor foi a mesma apresentada ao receptor para avaliação. Impressões digitais ou marcas feitas deliberadamente poderiam fornecer uma pista sobre a imagem correta. Mas Hyman admite que não pode explicar palpites acertados, como no caso de Las Vegas, como outra coisa além de simples coincidência. Nightclub Marquise em Las Vegas. Mas o professor Hansen tem outras críticas a fazer. Se querem que o assunto seja considerado científico e devidamente demonstrado ou provado, precisam aceitar os critérios normalmente adotados pelos cientistas. Para demonstrar a existência de algum fenômeno improvável, é preciso uma demonstração desse mesmo fenômeno, algo que produz invariavelmente o mesmo resultado.
Assim, para que uma descoberta científica seja válida, é preciso que ela possa ser repetida quase 100% das vezes. Mas outros psicólogos discordam e dizem que a parapsicologia é tão respeitável quanto a psicologia convencional. Mas a objeção fundamental às afirmativas dos parapsicólogos é que os fenômenos psíquicos parecem entrar em conflito com as leis da natureza e da física, uma das ciências mais avançadas e mais bem-sucedidas do mundo. Embora os segredos do átomo já tenham sido investigados detalhadamente, acredita-se de maneira geral que os físicos ainda não encontraram nada que pudesse constituir um mecanismo para os fenômenos psíquicos. Mas ainda nos anos 20, os pioneiros da física quântica reconheceram que suas descobertas revolucionárias tornavam a natureza fundamental da realidade uma questão muito mais aberta e incerta do que nos dias de Newton. A física clássica acreditava que a matéria observava leis fixas e regulares, mas a nova física descobriu que nas profundezas do átomo aconteciam muitas coisas por um puro acaso. Alguns físicos então se indignaram. Se a matéria é assim tão imprevisível, será que ela poderia ser afetada pela mente, explicando assim o fenômeno da psicocinese? Dizem que há pessoas capazes de mover objetos simplesmente com o poder da mente. Dr. Helmut Schmidt é um físico pesquisador que já trabalhou na Boeing. Segundo ele, a mente pode, de fato, afetar as partículas fundamentais da matéria. Schmidt encontrou alguns voluntários promissores e, depois de experiências preliminares bem-sucedidas, realizou uma experiência formal com 2 deles. Esta é uma reconstituição. Concentre a sua atenção. Procure confundir-se com a luz. Não pense em outra coisa. Concentre-se exclusivamente na luz. Veja se consegue afastá-la para este lado. Ela precisava tentar pensar nas luzes seguindo a direção do fuso horário. O segundo voluntário deve fazer o mesmo. Embora o voluntário tenha tentado fazer com que as luzes seguissem a direção horária, elas apresentaram uma tendência a seguir a direção anti-horário. Algo de qualquer maneira inexplicável, segundo as leis da física. Depois de 50 tentativas, os resultados demonstraram que a mulher conseguira de maneira consistente fazer com que as luzes seguissem na direção horária, o homem na direção anti-horária. O efeito foi pequeno, de apenas 2%, mas significativo para qualquer físico. Parece um pequeno efeito, mas realizamos a experiência durante um período prolongado e podemos afirmar que já não se tratava de acaso, tratava-se de um efeito sistemático real. É verdade que 2% talvez não seja muito, e podemos perguntar se isso significa realmente alguma coisa. Mas do ponto de vista básico, temos aí algo inconsistente com a física. E estamos acostumados a trabalhar com efeitos pequenos, muito pequenos no mundo da física. Uma pergunta óbvia. Será que essa máquina fazia uma seleção realmente aleatória? Schmidt realizou uma infinidade de testes e afirma que, quando ninguém tentava influenciar os resultados, as luzes se movimentavam de forma totalmente aleatória. O professor Hansel acredita que os resultados podem ser explicados por fraude. É possível que o voluntário, o pesquisador ou qualquer outra pessoa envolvida na experiência possa ter contribuído para produzir esse resultado. Se eu fosse o voluntário, eu acho que teria conseguido fazer isso. Eu não estou 100% certo, pois não obtive uma confirmação de Schmidt. Acho que poderia, com um pouco de esperteza, afetar a máquina de maneira a obter um bom número de pontos. Também é possível que a máquina possa ser manipulada de alguma maneira pelo pesquisador, usando a sua lixa de unhas ou algum outro instrumento na impressora. Mais uma das experiências de Smith tentando demonstrar a influência da mente sobre a matéria. Aqui ele pediu a 35 voluntários que tentassem fazer com que a luz vermelha acendesse com maior frequência do que a verde. Desta vez, a experiência foi realizada a uma distância de 9 metros no porão. As luzes eram controladas por um dos 2 geradores que forneciam sinais aleatórios e se revezavam também de forma aleatória.
Um dos geradores possuía um sistema eletrônico muito mais complexo, mas os voluntários se saíram igualmente bem em ambos, com 4% acima do que poderia ser considerado puro acaso. Schmidt concluiu que a psicocinese deve ser orientada para um determinado objetivo. As pessoas parecem capazes de utilizar essa capacidade sem compreender o que estão fazendo. O professor Hansel não parece impressionado. É difícil imaginar por que tanto interesse e tempo gastos nessa experiência. Se Schmidt pudesse realizar uma demonstração racional e pedisse a outras pessoas ou outros departamentos que repetissem essa experiência, as pessoas, então, obtendo os mesmos resultados, podiam se interessar mais. Em pouco tempo, ficaria claro que, com essa máquina, as pessoas eram capazes de afetar o seu desempenho e alterar a emissão dos elétrons. Até que isso aconteça, é mais provável que essas partículas se mantenham abaixo das leis normais da física, pelo menos como as conhecemos no momento. Helmut Schmidt não é o único físico envolvido em trabalhos pioneiros de experiências sobre fenômenos psíquicos. Outros vieram juntar-se a ele, procedentes do mundo do laser. Em 77, 2 físicos envolvidos nas pesquisas do raio laser publicaram um relato de suas experiências no Instituto de Pesquisas de Sanford, na Califórnia. Harold Puthoff é detentor de uma patente de laser. O mesmo acontece com seu colega Russell Targ. Os dois fizeram um minucioso estudo da terceira maior faculdade psíquica, a clarividência. A capacidade de perceber coisas escondidas ou distantes. A isso deram o nome de visão à distância. Durante os últimos 10 anos, temos investigado um fenômeno conhecido como visão à distância. Nesta série de experiências que realizamos com centenas de voluntários no laboratório, descobrimos que muitos indivíduos são capazes de descrever com precisão o que está acontecendo em locais distantes, isolados de qualquer tipo de percepção comum. O Instituto de Pesquisa de Stanford é um importante centro científico, onde se desenvolvem anualmente centenas de projetos de pesquisas públicas e particulares. Targ e Puthoff começaram suas experiências formais em 73 com o médium Pat Price. A experiência obedeceu os padrões típicos. Enquanto Targ permanecia com Pat Price no laboratório, Puthoff saiu com um colega para um local próximo sem dizer a Targ ou Price para onde estavam indo. Na hora pré-determinada, Pat tentou localizá-lo. O compartimento estava protegido por um sistema elétrico que impedia qualquer contato pelo rádio e uma testemunha imparcial esteve presente durante todo o desenrolar da experiência. A experiência Price foi uma das que apresentaram mais dificuldades entre todas as pesquisas psíquicas. É por isso que procuramos reconstituí-la de maneira detalhada com base nos registros originais. Pat Price, um comissário de polícia, morreu em 75. Em que tipo de lugar você imagina que eles possam estar? O que acha que estão fazendo? Um ator diz a sua fala. Parecem estar no alto de uma torre. Acho que é a Torre Coit. Eu vejo muito vermelho, telhados vermelhos. Telhas vermelhas, ladrilhos vermelhos. Agora estão caminhando por entre colunas. Parece. Eu tenho a impressão que se trata de um prédio isolado. Uma biblioteca, uma espécie de museu. Poderia ser a Hoover Tower, no campus de Stanford. Era isso mesmo. Puthoff tinha ido exatamente até o topo do Hoover Tower. Lá embaixo, os telhados vermelhos, os ladrilhos vermelhos descritos por Price. Price também identificara corretamente as colunas e o fato de a torre encerrar um museu e uma biblioteca. Na quarta experiência, o diretor do laboratório resolveu assumir o comando.
Imaginando a possível existência de alguma falha nos procedimentos adotados ou fraude, ele saiu com Puthoff sem ter a menor ideia de qual seria seu destino final. Decidiu seguir na direção oeste. Mas depois de 5 minutos mudou de ideia e prosseguiu na direção oposta. E mudou várias vezes de rumo. Finalmente parou 8 quilômetros acima do litoral, numa marina fora da rota normal. Onde você acha que nossos pesquisadores estão? Vejo um cais, uma marina, mais ou menos naquela direção. É isso mesmo. Muitos barcos pequenos, lanchas a motor, barcos a vela. Algumas das velas estão enroladas. Um cais ou uma marina. Engraçado. Eu acho que vi alguém. Também vejo algo parecido com um pagode chinês ou pagode japonês. Esse pagode tem alguma coisa a ver com o cais que você viu inicialmente? Fica perto do lugar onde eles estão? Está por trás deles. Parece um restaurante. Um gramado muito bem cuidado. Onde é que pode ser isso? Tratava-se de fato de um restaurante. Dr. David Marks é internacionalmente conhecido como o grande crítico da visão à distância. Ele é psicólogo na Nova Zelândia e realizou ele próprio, sem sucesso, várias experiências de visão à distância. Eu acreditava que as experiências de Tag e Puthoff fossem um fenômeno genuíno. Mas, depois de analisar os dados disponíveis e conduzir minhas próprias experiências, eu concluí que tudo não passa de uma grande ilusão. Uma ilusão não em virtude da maneira como as experiências foram realizadas, mas em virtude de falhas no julgamento, na avaliação dessas experiências. Depois de analisar cuidadosamente os relatos, Marks afirmou que os resultados tinham outra explicação. Descobri que havia toda espécie de pistas nesses relatos, datas, horários, referências, experiências anteriores realizadas naquele mesmo dia ou então no dia anterior. Além disso, a lista de lugares, no caso de Price, foi passada ao juiz exatamente na ordem correta, de maneira que era possível combinar essas informações para colocar os relatos na ordem correta e produzir, naturalmente, uma combinação perfeita com a lista original. Não há como lidar com pessoas que não desejam saber. De modo geral, os críticos suficientemente interessados em nosso trabalho para virem até o nosso laboratório têm sido solicitados a participar de experiências, a experimentar eles mesmos a visão à distância. Pedimos que fiquem sentados, mandamos alguém se esconder na região da Bahia e depois de algum esforço de sua parte conseguimos fazer uma descrição da visão à distância. Essa descrição é geralmente muito precisa. E o fato de experimentar com sucesso essas aptidões psíquicas tem constituído uma motivação substancial para fazer com que os céticos mudem de posição. Cientistas simpatizantes da ideia foram os primeiros a tentar. Essa quadra de tênis foi o alvo e esse foi o desenho produzido. Um desenho de outro cientista, que descreveu um edifício de 12 metros de altura com um símbolo na parede. O alvo era um moinho a 8 quilômetros de distância.
Um cientista totalmente cético fez esses desenhos. O alvo era um carrossel. Como é que Targ faz com que pessoas comuns façam esses desenhos? Bem, gastamos muita energia tentando convencê-los, e assim é muito provável que obtenham sucesso. Acho que isso é muito importante no contato com os observadores, especialmente observadores inexperientes, que as funções psíquicas sejam descritas como algo comum e desejável e como uma habilidade mental útil. A Mobius foi fundada há 6 anos por Stephen Schwartz, um ex-consultor da Marinha de 40 anos. Depois de um começo modesto, a empresa tem hoje 10 físicos em sua folha de pagamento. A Mobius foi criada não só para investigar fenômenos psíquicos, mas também para descobrir o que é possível fazer com eles. Eu acho que chegamos a um ponto, depois dos últimos 100 anos de pesquisas, em que podemos afirmar que um homem inteligente pode aceitar a ideia de que esses fenômenos são uma realidade. A questão agora é saber o que podemos fazer com esses fenômenos. Essa moça foi assassinada a facadas. O local está coberto de sangue. Eu vejo um aposento estranho, estreito, onde ocorreu o crime. É como se fosse uma casa reboque. Acho que o criminoso é um negro. Por $5.000, a Mobius pode ajudar a esclarecer um crime. O uso de pessoas dotadas de poderes extrasensoriais pela polícia tem uma história longa e controversa. Há casos de grandes sucessos e tremendos fracassos, e 2 estudos controlados revelaram que sua contribuição era irrelevante. Mas Schwartz tem um novo sistema. Bom, e talvez tenha tatuagens no braço, hein? Vejo uma tatuagem no braço. O homem é mulato escuro, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos, tem bigode e posso vê-lo muito bem agora. Da mesma maneira como um jornalista conversa com várias testemunhas oculares, temos vários médiums que procuram captar a mesma informação. Fazemos uma combinação de seus relatos e chegamos a algum consenso geral do que de fato deve ter acontecido. Precisamos deixar de pensar essas coisas como algo esquisito. É preciso que comecemos a ver isso como uma espécie de técnica de percepção à distância. A aplicação mais generalizada dos poderes psíquicos tem ocorrido com o objetivo de cura, uma história longa e notável. Os curandeiros sempre se ocupam de pacientes considerados incuráveis pela medicina tradicional. Os curandeiros acreditam ser possível curar as doenças utilizando apenas o poder de suas mentes, o domínio da mente sobre a matéria, em outras palavras, a psicocinese. O sucesso desses curandeiros costuma ser menosprezado pelos médicos que procuram explicá-lo como resultado de sugestão ou remissão espontânea. Mas hoje muitos parapsicólogos acreditam que a explicação é algum efeito psicocinético. O Dr. William Brough, da Fundação Ciência da Mente do Texas, tem realizado experiências controladas para verificar se é realmente possível afetar uma pessoa distante. Num cômodo isolado a 30 metros de distância, esta menina ouve música para relaxar. O estado do seu sistema nervoso autônomo está sendo avaliado por monitores colocados nos dedos. A experiência é controlada automaticamente por um programa de computador. Este é o sinal do computador, indicando o início de um novo período de experiência. Broad tenta influenciar a menina. Ela já está bastante relaxada, mas durante esses períodos, Broad tenta acalmá-la ainda mais. Ela naturalmente não tem a menor ideia de quais são os períodos da experiência. Um período de experiência dura 30 segundos.
Broad interrompe sua tentativa de influenciá-la. Imediatamente o gráfico, que estava praticamente imóvel, começa a se movimentar novamente. O que estamos vendo não é uma reconstituição. A experiência foi filmada ao vivo. Ao todo, foram 10 períodos em que Broad tentou influenciar a voluntária. Exames feitos nesses períodos revelaram que ela apresentou apenas 1/6 de sua atividade normal. Esses resultados são consistentes com os resultados de outros laboratórios. Revelam que as pessoas podem influenciar uma grande variedade de sistemas biológicos. Promovemos mais de 50 sessões como esta e os resultados sugerem que uma pessoa pode ser capaz de influenciar mentalmente à distância a atividade fisiológica de outra. E como eliminamos todos os canais convencionais possíveis, a única possibilidade é de que isso seja o resultado de influências psíquicas. É na Rússia que as pesquisas sobre como uma pessoa pode influenciar outra à distância estão mais desenvolvidas. O interesse dos cientistas russos pela psicocinese talvez tenha algo a ver com esta mulher, Nina Kulagina, e sua aparente capacidade de afetar a matéria. No Ocidente, os parapsicólogos tendem a considerar este campo muito perigoso em virtude dos efeitos que podem ser obtidos por fraude. Mas na Rússia, a psicocinese é levada muito a sério. Karl Nikolaev é outro russo que parece ter essa capacidade psicocinética. Ele participou de experiências controladas com o objetivo de descobrir o seu mecanismo. Ele parece ser capaz de acender uma lâmpada a uma distância de 2 metros. É claro que isso pode ser um truque, mas o pesquisador Dr. Gennady Sergeev de Leningrado afirma que o efeito era genuíno. Sergeev chegou à conclusão de que a psicocinese pode ser uma espécie de radiação eletromagnética, mas a maior parte dos resultados obtidos pelos russos não é divulgada. Controlar o comportamento dos líderes ocidentais parece coisa de ficção científica, mas os relatórios da Agência de Inteligência e Defesa deixam claro que, para os americanos, isso não é algo totalmente fora de cogitação. O professor Tatt realizou um estudo sobre pesquisas militares no campo da parapsicologia. Essas pesquisas existem realmente? Eu sinto muito você ter feito essa pergunta. Eu gostaria de acreditar, como muita gente, que os poderes mediúnicos têm origem num nível espiritual e só podem ser usados para o bem. Mas eu não conheço uma única coisa no mundo que só possa ser usada para o bem. Infelizmente, também pode haver usos militares para a mediunidade. Como eu disse antes, detesto falar sobre esse assunto. As implicações são muito tristes e eu acho que não é preciso falar muito sobre isso. Mas por que utilizar a visão à distância quando temos satélites? Afinal, qualquer satélite espião moderno pode detectar objetos de até poucos centímetros de comprimento. A resposta de Hela Rami é que, em alguns casos, os médiuns podem se sair muito melhor do que os satélites. Você é capaz de ver coisas como prédios? Sim, claro. Você é capaz de ver dentro dos prédios? Acho que sim. Dentro dos prédios? Acho que isto já aconteceu antes. Como se estivesse vendo através do telhado? Não sei, através do quê? Talvez através do porão. E você pode ver também o que acontece lá dentro? Já fizemos algumas experiências dessas. E que precisão de detalhes você é capaz de obter? Eu não consigo ler. Pat Price poderia ler, eu não. Bem, você quer Sou dizer... analfabeta em termos mediúnicos. Você está querendo dizer que é incapaz de ler palavras ou documentos? Isso mesmo. E Pat Price, ele é capaz de ler documentos? Acho que sim.
Naturalmente, é impossível comprovar se Pat Price ou outra pessoa é capaz de fazer o que afirma. Evidências completas não foram divulgadas até hoje. Sabemos que no Instituto de Pesquisas de Stanford prosseguem os trabalhos sob o comando do Dr. Harold Puthoff e também que foi suspensa a divulgação dos resultados dessas experiências. Tenho certeza de que as pesquisas militares sobre fenômenos paranormais nos países do Ocidente são inevitáveis para a manutenção do equilíbrio. Minha única esperança é que nossa cultura recobre os sentidos e dê o seu apoio a pesquisas abertas sobre parapsicologia, conduzidas por cientistas humanistas voltados de maneira positiva para a natureza humana, de maneira que possamos contrabalançar o inevitável uso desses fenômenos para fins negativos, o que certamente irá ocorrer. As pesquisas parapsicológicas encontram-se numa encruzilhada. Enquanto a ciência tradicional rejeita suas conclusões por falta de evidências, os militares parecem estar escondendo suas conclusões, pois as evidências parecem impor de mais significativas. Mas no ano passado, aqui em São Francisco, a parapsicologia chegou ao mundo dos negócios com a formação de uma nova companhia. Seu nome é Delphi. O objetivo da Delphi é descobrir aplicações comerciais para os fenômenos paranormais. Aplicações que possam render dinheiro suficiente para custear novas pesquisas. Uma reunião da diretoria. Lá está Russell Targ, junto dele o psicólogo e médium Kate Harari, que desenvolve um trabalho ativo no campo há mais de uma década. O expert comercial é o consultor Tony White. Projeto Delphi número 1. Uma das áreas que mais nos interessam é a exploração de minérios, petróleo e gás. A capacidade de tirar a visão à distância do laboratório e aplicá-la numa situação real no mundo lá fora. Recentemente, satélites foram utilizados para localizar petróleo. A Delphi acredita que a visão à distância pode fazer ainda mais buscas sob a superfície. Projeto número 2. Atualmente estamos negociando um contrato com a Atari, uma divisão da Warner Communications. Uma longa série de consultas que deverão se iniciar ainda este ano e envolvem a produção de um novo tipo de videogames. E para ajudar as pessoas a desenvolverem suas capacidades psíquicas e se divertirem ao mesmo tempo. Mas há outros interessados em campo. O laboratório Charles Norton, de Princeton, já desenvolveu uma série completa de videogames. Chama-se Cyball. Trata-se de um teste de psicocinese. O objetivo é manter a bola no centro da tela utilizando apenas a mente. Mas o projeto Delphi número 3 é o mais ambicioso de todos. Envolve a última grande faculdade paranormal, a premonição. De todas as faculdades, prever o futuro é a que constitui o maior desafio aos nossos conceitos de espaço e tempo. A previsão do futuro através da bola de cristal atingiu o auge da popularidade há 3.000 anos com o oráculo grego de Delfos. Hoje, uma empresa do século XX tenta seguir o seu exemplo. Foi em 75, no Instituto de Pesquisas de Stanford, que Targ e Puthoff fizeram experiências destinadas a revelar se a visão à distância poderia ser utilizada para ver o futuro. Hera Hamid foi a primeira cobaia e o que se segue é uma breve reconstituição da experiência original. A pergunta foi a seguinte: onde estará Puthoff dentro de uma hora? Está muito escuro. Finalmente você sai através de uma espécie de arcada e chega a um lugar muito claro, com muita vegetação. É como um jardim cheio de rosas, muito formal. Um jardim muito bem cuidado. Nesse meio tempo, Puthoff esteve afastado do laboratório dirigindo a esmo seu carro. Na hora pré-determinada, depois de concluída a descrição de Hamid, um gerador de números decidiu onde ele deveria ir.
Havia 9 envelopes, cada um com um local diferente. Qualquer um deles podia ter sido escolhido. O gerador indicou o número 6 e o número 6 dizia Stanford Hospital Plaza. Meia hora antes, Hella Hamid tinha descrito um jardim formal muito bem cuidado. Aparentemente, era esse jardim. No dia seguinte, outra experiência. Tive uma visão muito rápida de uma área com uma ponta escura, como a ponta de uma flecha. Ele caminha sobre essa flecha. É como um triângulo. Ele entra no triângulo. Meia hora depois, o envelope escolhido ao acaso dizia Balanço no Parque Alma. Desta vez, ela não só viu, mas também ouviu o futuro. É uma espécie de rangido ritmado, como uma bomba enferrujada ou um pistão mal lubrificado. Um rangido ritmado. Just a very rhythmic squeaking. Desde então, 2 outros laboratórios realizaram suas próprias experiências, com sucesso. Conhecemos o caso de pessoas capazes de descrever com precisão acontecimentos que só irão acontecer horas ou dias depois. O que podemos dizer é que o voluntário no laboratório descreve algum evento futuro, um acontecimento que ele irá experimentar. Esta seria, digamos assim, a maneira tradicional de descrever o que acontece. Eu acho que de uma maneira mais correta de descrever a experiência seria dizer que um evento que ainda vai ocorrer no futuro faz com que o voluntário experimente com antecedência. Em outras palavras, o acontecimento futuro cria o seu próprio presente. Isso não significa, naturalmente, que o futuro pode alterar o passado, mas parece muito claro que o futuro afeta o passado. O futuro não irá impedir a ocorrência de alguma coisa que já aconteceu, mas é evidente, de acordo com nossas inúmeras experiências, que uma pessoa sentada no laboratório pode ter sua experiência controlada e determinada por um evento que ainda não aconteceu. At 9, 7, 9. At 9, 7 bit at 9. Yeah, at 9. Esta é a Bolsa de Mercadorias de Nova York. Aqui são negociados os metais preciosos de todo o mundo. E foi aqui que a nova empresa The Russell Targ, a Delphi, decidiu fazer um teste de premonição. Tony White, diretor da Delphi. Desenvolvemos um programa que teve início em meados do ano passado, um programa especial para alguns investidores. Nele, fazemos previsões para o mercado futuro de mercadorias. Temos trabalhado principalmente com a prata, prevendo os preços do metal com 2 a 4 dias de antecedência. Essas pesquisas têm obtido muito sucesso e nos têm proporcionado uma boa fonte de renda. A prata é um metal barato e seus preços relativamente instáveis, ideal, portanto, para se ganhar dinheiro fácil. A Delphi desenvolveu um sistema capaz de prever numa quinta-feira qual deverá ser o preço da prata na segunda-feira seguinte. Uma alta ou baixa de mais ou menos 25 centavos. Segundo a Delphi, as 9 previsões feitas em 3 meses estavam corretas. Pedimos a um experiente corretor da Bolsa de Mercadoria que comentasse a experiência. O mais estranho nesse pessoal é sua capacidade de prever não apenas a direção em que caminham os preços e a magnitude das altas e baixas, mas de prever essa variação de uma quinta-feira para uma segunda-feira, o que é realmente notável. Tenho certeza de que são os únicos capazes de irem assim tão longe com as suas previsões. E o que o senhor acha de terem acertado todas as 9 previsões? Acertar todas as previsões é realmente algo inusitado. No nosso ramo, incrível não chega a ser uma palavra suficientemente forte. Eu diria que é impossível. Gostaria de ver realmente isso a acontecer. Nós também. Procuramos o corretor que havia agido em nome da Delphi. Ele tinha o registro completo das transações. Eram originalmente 9. Pelo que eu entendi, eram 9 recomendações de previsões feitas pela Delphi. 7 foram transformadas em negócios.
Todas as 7 estavam corretas. E também as 2 que acabaram não se concretizando em negócios. Um sucesso absoluto. Mas a empresa não poderia estar simplesmente seguindo as tendências do mercado? Certamente não. Não, porque o mercado entre setembro e dezembro geralmente apresenta uma alta e os preços da prata caíram. Mas algumas das transações mais espetaculares foram feitas por aqueles que venderam e depois compraram a prata de volta. Em outras palavras, ganharam dinheiro por antecipação ou fizeram previsões antecipadas do que ia acontecer no mercado, indo contra todas as expectativas. Por exemplo, venderam no dia 17 de setembro e compraram no dia 20 de setembro, com lucro, contrariando a tendência do mercado. Também houve uma transação semelhante entre 19 e 23 de novembro. Tony White, você pode nos dizer como isso aconteceu? Não posso. Este é um processo exclusivo nosso, desenvolvido depois de muita pesquisa, e queremos que continue sendo apenas nosso. É um processo inteiramente baseado em aptidões extrasensoriais? Sim, eu não posso prestar mais nenhuma informação. A previsão foi feita por Kate Harari. Provavelmente algo assim. Podemos tentar novamente? Segundo eles, trata-se de uma forma modificada de visão à distância que não exigiu que o voluntário contemplasse diretamente os números no painel. Informaram ainda que o sistema falhou no início do ano, mas que o problema já foi superado e logo deverão estar operando novamente no mercado. E estão mais do que satisfeitos com o progresso obtido até agora. Nossos pesquisadores obtiveram lucros na casa dos 6 dígitos em 1982. Na casa dos 6 dígitos? O que significa isso? Mais de 100 mil dólares? 100 mil dólares é apenas o primeiro número, né? Com 6 dígitos. O que então? $500 mil? Algo entre 100 mil e $1 milhão. A parapsicologia já percorreu um longo caminho desde que o futuro era lido nas cartas de baralho. Afinal, dizem os críticos, quando comparadas aos nossos sentidos normais, a parapsicologia e a psicocinese são ainda frágeis e inconsistentes. De qualquer maneira, elas violam as leis da física e do bom senso. Dizem ainda que feitos extraordinários exigem evidências também extraordinárias. Mas, segundo os parapsicólogos, a evidência disponível hoje já é suficiente. Através da história, sempre foram muitas as críticas a uma área que se desenvolveu progressivamente. Os cientistas se defrontam hoje com 2 alternativas. Esses dados são reais e devem ser aceitos como quaisquer outros, ou então essas experiências envolvem algum tipo de fraude. Mas essa hipótese não faz sentido em termos da distribuição dos efeitos e das pessoas que conduzem as experiências. E a questão torna-se tão paranormal quanto se supor que existe alguma gigantesca conspiração responsável pela produção de dados fraudulentos. Em minha opinião, a evidência sobre a realidade da percepção extrasensorial é avassaladora. Eu não posso entender como um cientista inteligente pode analisar a evidência sobre a percepção extrasensorial e duvidar de sua existência. Existem fatores irracionais que levam as pessoas a rejeitar essa evidência. Mas a qualidade e a simples variedade desses dados são fatores muito poderosos. A maioria dos cientistas afirma que os fenômenos parapsicológicos desafiam as leis da física. Mas se lhe perguntarmos exatamente o que isso significa e se chegaram a investigar empiricamente esses fenômenos ou se apenas decidiram teoricamente que eles não existem, vamos descobrir que eles não fizeram coisa alguma. Não acredito que saibamos assim tanta coisa sobre o universo. De fato, o lado mais excitante da parapsicologia talvez seja o fato de que, embora ela pareça violar algumas das nossas conhecidas leis da física, a sua compreensão e a sua inclusão no universo do nosso conhecimento poderá significar uma compreensão maior e mais eficiente do universo físico comum. Esse é o desafio. Isso é que é realmente excitante.